daqui a um pouco eu vou pedir o testemunho aqui da nossa Adriana. Adriana e Cleiton, desculpa Cleiton, hoje não é o momento de falar de você. Então vamos esposa do Cleiton, logicamente, mas agora vamos focar. Adriana, vem Adriana, onde é que você está? Isso. Adriana, ela teve alegria com Cleiton de ter numerosos filhos do ventre. Venha você também, sim. Isso, pronto, ele quer também estar aqui. Então, quantos filhos biológicos? 4. Com Cleiton, 4 filhos. Isso é bom. Não vou perguntar o filho do coração, porque daqui a pouco vocês vão ter uma surpresa e vão falar. Mas eu gostaria que este aqui é o filho do coração. Como é que é o nome? É o Iago. Fala seu nome. Como que é seu nome? Iago. Muito bem, ele não tem medo, né? Então, Adriana, como é que você sente a maternidade? Como é que você sente isso que estamos falando? Estas entranhas de misericórdia. A gente falou que a maternidade é um dom de Deus. Na verdade, a maternidade pertence a Deus. Primeira coisa, Deus é mãe. A maternidade pertence a Deus, tem origem em Deus e Deus passa esta maternidade para as mulheres, seja ela física, seja ela espiritual. Como é que você sente isso? Você teve a alegria, Deus te deu 4 filhos biológicos com Cleiton e Deus te deu uma imensidão de filhos do coração. Conta um pouco a tua experiência. É um dom, sim, Padre. Um dom de Deus, mas para nós mães, eu acho que para todas as mães é um grande desafio, né? Porque para a gente poder exercer bem esse dom, a gente precisa estar em comunhão com Deus, porque senão não é possível. Porque cada um, mesmo os biológicos, é de um jeito, com uma necessidade, e não tem receita pronta, né? Seria bom se tivesse. E cada momento é um desafio. A gente aprende a ser mãe a partir do momento que a gente é mãe, aprende a ser mãe de adolescente a partir do momento que o filho fica adolescente, aprende a ser vó, né? Porque agora já tem os netos. É um desafio que só é possível viver bem, não que seja fácil, né? Mas viver bem a partir do momento que a gente busca essa comunhão com Deus e com Maria também. Conta um pouco como é que foi ser mãe de 4 filhos biológicos e depois ser mãe de uma imensidão. Explica um pouco, agora é o momento de explicar. Quando eu tive os filhos biológicos, com exceção da Júlia, que está ali, que nasceu já na missão, né? Que agora tem 15 aninhos. 15 anos já. Era meio terceirizado esse cuidado, porque eles ficavam na escola o dia inteiro, das 7 até 6h30. E eu contava com isso para cuidar. A gente tinha uma vida já com Deus, mas bem paroquiana, assim, de ir à missa aos domingos, de levar eles. E a partir do momento que a gente vê como o senhor disse na homilia, né, esse chamado a ser útero, a continuar gerando, e conheci também os filhos que depois foram gerados no coração, a gente entende a importância da escolha de ser mãe. E aí a vida passa a ser dedicada a isso, né? Eu me lembro que uma vez, bem no comecinho, a gente tinha ido morar na Nazaré, no abrigo, e eu trabalhei num banco, né? E uma das meninas que trabalhou comigo estava na agência de São Mateus. E eu tinha que resolver ainda algumas coisas, e eu fui com a minha filha mais velha. E aí essa menina que trabalhava comigo, ela dizia: eu estou trabalhando tanto porque meu filho quer um videogame desses de última geração, tal. E eu estou fazendo muita extra. E a Raíssa, que tinha 8 anos na época, com toda a simplicidade de criança, olhou para ela e falou assim: mas se você perguntar para ele se ele prefere o videogame ou você com ele, o que você acha que ele vai falar? E aí ela olhou, o olho encheu de lágrima, e a gente entende nesses detalhes a importância de viver para eles, né? Porque
como o senhor disse, não tem o que possa suprir a necessidade, a dor do coração de um filho, quanto o abraço de uma mãe, o colo de um pai, porque é aqui que Deus chega neles, né? Então é uma graça, é um desafio, mas é uma graça. Conta um pouco o testemunho teu do Cleiton, como é que nasceu o desejo de acolher filhos que não saíram do ventre, mas saíram do coração. Explica um pouco, porque não é que todo mundo te conhece. A gente conheceu a missão em 2005. Tinha acabado de nascer e os meninos tinham um grupo de louvor em reggae, era uma banda de reggae. E aí os missionários chamavam bastante para ir para a rua, para ir para a FEBEM na época, né? E aí o Cleiton começou a ir para a rua, fazer as pastorais de rua. E aí ele voltava assim: Adriana, tem tanta criança na rua, tem as meninas do tamanho das nossas filhas. Eu falava assim: a gente precisa fazer alguma coisa. Eu, Mas a gente, né, ele começou a ir primeiro que eu. E aí a gente foi conhecer o abrigo. Na época, quem ficava na Nazaré era o padre Gilson e a Luciana, assim, à frente, né? Um pouco a Judite. E aí a gente foi, e aí a gente ia para Nazaré nos finais de semana, aí fazer um cachorro-quente, um lanche, alguma coisa. E na hora de voltar para casa era tão difícil, porque eles ficavam todos no portão com aquela expectativa, né? Quando é que vocês voltam? Quando vocês vão voltar? E a gente via que muitas vezes o padre Gilson ou a Luciana ligavam para a gente e falavam assim: conversa com a criança que ele está tendo uma crise. E a gente de longe, às vezes por telefone, conversava um pouquinho e aí falava: espera, né? Calma, no final de semana a gente está aí. E as crianças acalmavam. E eu me lembro que quando a Júlia nasceu, a gente foi, eu estava de licença maternidade da Júlia e o Cleiton tinha tirado férias. E a gente foi ficar um mês na Nazaré, um mês inteiro. E tudo que podia acontecer e o que não podia acontecer, aconteceram naquele final de semana, né? Num final de semana específico. Teve até uma mini rebelião lá. O Willam estava com a gente nessa época. Eu me lembro que alguns, assim, no final, tinha a Ana Caroline, lembra? A Aninha, que era uma menina linda, mas era terrível, e os meninos todos apaixonados por ela, assim. E eu sei que teve uma briga lá, e uma rebelião, alguns meninos fugiram, um deles depois virou meu afilhado, o William. E eu sei que quando acalmou tudo, o Cleiton pegou algumas crianças, saiu e eu fiquei com outros na casa. E eu peguei a Júlia, que era recém-nascida, sentei, pus ela no peito. Enquanto eu amamentava, as lágrimas escorriam, né? Escorria. E aí, 2 meninos, que eram os maiores, mas supostamente os mais tranquilos, levantaram e saíram. Aí eu falei: ai, não, mais 2 vão fugir, né? E aí eu levantei e fui ver. E eles estavam no quarto. E o Cleager Michel, ele chorava. Ele tinha 14 anos, mas era bem alto, tipo Washington, assim. E ele chorava. E eu falei: por que você está chorando? E o Luiz Felipe acalmava e consolava ele assim: mano, para aí, mano. Para de chorar, mano. E eu me lembro que eu perguntei, e aí ele falava assim: tia, o que você está fazendo aqui? E eu, né, assustada, tinha passado por tudo aquilo. Ele falava: vai embora, tia, vai embora. Você vem amar meninos de rua? A gente não sabe o que é amor. Você vai querer amar a gente e nem nossos pais quiseram. Vai embora. Você tem uma casa boa, uma família linda. Isso era sonho para todos nós. Vai embora. Você vem querer amar. E cada vez que ele dizia assim, né? A gente não sabe o que é amor, a gente não sabe lidar com amor, a gente não recebeu o amor dos nossos pais. É como se Deus dissesse: eles precisam aprender, eles precisam receber. E eu que era tão resistente, né? Porque eu falava para o Cleiton: isso é para os missionários, isso é... Aí foi quando eu falei assim: eu acho que a gente precisa ficar mesmo. A gente terminou as férias do Cleiton, ele pediu as contas, e aí a gente passou a viver no abrigo. Eu ainda resisti um pouquinho, porque eu tinha 12 anos de banco, né? Eu resisti um pouquinho, mas aí depois na missão, isso foi em janeiro de 2008, que a gente foi morar na Nazaré.
Em agosto de 2008, eu acabei pedindo as contas, porque tinha tido a missão de julho. E nessa missão de julho chegaram 8 dos meus filhos que hoje são adotivos, que eu tenho a adoção finalizada. E mais algumas outras crianças, entre eles um bebezinho de 3 meses que tinha crises de abstinência. E aí, nesse momento, a gente entendeu realmente a necessidade dessa entrega total a Deus. E assim foi que a família cresceu. Agora venham todos. Sobretudo eles. Pode ver todos os que pertencem à família de Cleiton e Adriana hoje. Venha aqui em cima. Olha um pouco. Cleiton, você não vem, não? Tô preso no violão aqui. Venha, Cleiton, porque a gente quer ver você também. Olha, metade da Assembleia é a família de Cleiton. Nossa Senhora, eu devo pedir o nome de todos. Agora, enquanto Cleiton vem, como é que é o seu nome? Vitória. E o seu nome? Yasmin. Olha quanto longe vai o amor, hein? Agora a filha biológica. Alana. Que era assim, Alana. E o seu nome? Lorena. E o teu nome? Qual é o seu nome? Iago. Ok. Clara. Isso. Depois tem o pequeno Washington. Quantos anos você tinha quando você chegou? 2 meses. Isso, 2 meses, não anos. E depois? Júlia. Olha, eu dei a bênção de Natal com ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dava para um menino Jesus para levar no colo, e agora tinha 4 meses. Hadir tem uma outra história, mas ele está ajudando, faz parte da família. Bruno. Você está há quanto tempo? 5 anos. 5 anos, Karen, desde os meus 16. Kelvin, e eu estou aqui há 7 anos. 7 anos, Kevin. Tem quantos anos? 15. Agora, biológica. Raíssa. A famosa Raíssa que fez a pregação no banco. Quem que está atrás aqui? Leandro, você se lembra daquelas crianças que estão na foto, que tem este tamanho, assim? É muita história para contar. Diego. Pequeno Diego, viu, hein? Quantos anos, Diego? De Missão Belém ou de idade? 22. Uns 15. 15 anos de missão. Tainá. Quantos anos? Eu tenho 21 anos. Olha, era um toquinho de gente, hein? 6 anos, não? Eli tem 17. Eli, 17 anos. Precisa mostrar uma foto aqui um dia de como eles eram. Paloma, eu tenho 22 anos. 22 anos, Paloma, parabéns. Elissa. Muito bem. Apresentei todo mundo. Isso é bem bonito. Olha, um coração de mãe que se abre. Eu também virei você. Com a cacilda. Mas muita mão aqui que se estende. Então, Cleiton, agora vem aqui, porque agora precisa falar alguma coisa. Senão, pensa que a Diana é mais solteira, não, mas não é mais solteira. Aqui tem um pai. Apesar que hoje é o dia de Rami, próximo dia vai ter Ezed, Vemed. Mas, então, Cleiton, diga pelo menos o que foi para você ampliar esta família nesse tamanho. Talvez eu sintetizaria, né? É muito BO, muita dor de cabeça, mas eu acho que se na vida a gente tem o costume de sempre dizendo que a gente procura felicidade, aí eu diria que eu encontrei a felicidade.
Acho que eu sintetizaria nisso, né? Encontrei a felicidade neles, né? E também eles cuidam de mim pra caramba, então... Ele é um histórico, filósofo, então você entender a linguagem, mas entendemos que está muito feliz. Fica aqui um pouco. Eu gostaria que fosse bem claro. Olha o que Deus faz. Okay? Deus deu 4 filhos biológicos que nasceram do ventre da mãe, foram amamentados normalmente, mas depois o coração se tornou Ramim, se tornou entranhas de misericórdia, e veio tudo isso, porque aqui tem Eli, os outros também, eram um toquinho de gente, Washington, 2 meses, Washington, que pegamos, é muito bonito ver vocês. Porém, também outros que se agregaram quando já estavam em idade adulta. Isso é o que Deus pode fazer. E vamos com eles também pedir uma oração particular, porque nós estamos retomando a luta para ajudar os meninos de rua da Praça da Sé. Na Praça da Sé tem cerca de 40 meninos adolescentes que usam a famosa K9, K2 espécie, falem o que vocês quiserem. É aquela tragédia de droga que estraga muito. E depois tem uma infinidade de bebês pequenos como estes, que são filhos dos filhos da rua, das pessoas de rua que moram na praça, assim. E que Deus dê uma luz para nós. Cacilda, conclua você, depois vamos... O que você deseja e sente diante desta família? Quando eu olho para eles assim, eu lembro... Uma coisa que eu lembro logo do início é o Cleiton na nossa capelinha, com o uniforme da empresa, e o carro que ele deixava na entrada da capelinha, né, que era bem... Não é como é hoje, era mais... Ainda nem estava, né, com todo... Como ela é feita. Já a capelinha nossa aqui na Nelson Cruz. E o Cleiton entrava lá e ficava diante de Jesus Eucaristia, lá no Santíssimo, rezando. Todas as manhãs. Várias manhãs eu descia e ele estava lá. Né? E era o tempo que a Adri ainda não estava fazendo a experiência mais dentro, né? Acho que era o tempo que o Cleito começou a ir na rua, também aqui na Silvio Romero, que a gente fazia evangelização, eles sempre estavam, né? Então, eu lembro que eu via ele e falei assim, o que você está fazendo, Jesus, com esse homem aí? Vai ter alguma coisa, vai sair, porque essa atração é forte, né? Esse desejo de abraçar Jesus no pobre, né? E depois, mais um pouco, veio a Adri também, né? E aí, a experiência forte de acolher os meninos da Nazaré, no tempo que a gente tinha a Casa Nazaré, lá onde é hoje a casa da Dona Elaine. E quantos eles abraçaram ali, né? No dia a dia mesmo. E esse sofrimento, sobretudo, que o Clíger externou naquele dia forte, né? Que foi o dia... Quando a gente soube que estava acontecendo, eu falei, meu Deus, perdemos o único casal, o único, não tinha o Silvio e a Marlene já, mas tinha eles que estavam se aproximando. O único casal voluntário, a gente pensou, aí acabou tudo. A gente pensou, agora perdemos. Meu Deus do céu, o que vai ser? Como é que nós vamos fazer com as crianças? E aí o Clíger, né, que falou, depois ela contou, eu falei, o Senhor sabe qual é a via, né? Ele sabe como é que... E foi justamente esse momento que abriu, acho que de maneira mais forte, o coração da Adriana, para entender que eles precisavam mesmo, sim, de uma família. Não porque eles eram bons, ou eles estavam num mundo de sofrimento. Né? Claro que nós, como missionários, a gente vai buscar fazer tudo, mas nunca o que um pai e uma mãe, que a vida deles é dedicada a ele, a 24 horas... a assistir, a acompanhar, a amar, a cuidar, a pegar no pé também para poder formar, né? A casa de acolhida, a gente fala que os casais é uma casa de acolhida que não é como as casas de acolhida que a gente tem para os adultos, para os irmãos e as irmãs, mas eles abriram o lar para ser essa acolhida, Ramin, acolhida recebe de Deus, para os mais pequenos entre os pobres, né? Então, assim, é muito Belém, é muito a vida de Maria e José, que também acolheu o menino Jesus, né? Numa condição de pobreza, porque se não fosse
o sim de Maria e de José também depois, como é que aquela criança poderia ter crescido e se tornado o salvador do mundo, né? Então a gente agradece a Deus sobretudo, né? E vemos esse testemunho que a gente acredita que é muito importante para tantos casais, tantas famílias que podem também, através de vocês, escutarem a voz de Deus, né? Quem sabe Deus não está chamando também outros casais a viver essa abertura, porque se hoje eles têm vida é porque vocês também deixaram que Deus desse a vida através, né, do dia a dia, através da acolhida de vocês. Que Deus possa abençoar e esse testemunho possa dar muito fruto aonde ele estiver chegando. Eu vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar os sonhos mais lindos que Deus sonhou. E em meu lugar está à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar.